Boa noite. Boa noite, tudo bom com você? Parabéns. Obrigado. Professor, a galera estava falando que era 5 minutos de tolerância. Tá, aqui nós já demos quase 20, né? Pois é. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Eliette. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Vamos lá. Avisem lá no grupo de vocês, por favor, no grupo dos alunos, e digam que Já eu avisei. estou em sala de aula, tá? Obrigado. Professor, está um pouco baixo o seu áudio. É, tá um pouco baixo. Só então vamos ver o que nós podemos fazer. Melhorou agora? Melhorou mais um pouco. Melhorou? Tá. Já dá uma verificada aqui, ver o que a gente consegue fazer para melhorar esse som. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, feliz aniversário, viu? Muito obrigado. Que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, muita saúde, todas as alegrias para você, todas as felicidades, tudo de bom, professor, você merece. Amém, muito obrigado. Gente, só uma pergunta, melhorou o som? Professor, tá baixo. Eu tô até aumentando aqui, eu pensei que fosse aqui no meu celular, mas ele tá com o volume todo completo. E agora, como é que a gente tá? Melhorou. Melhorou? Melhorou, Melhorou. Eliette? Melhorou, mas tá um pouquinho de um sonzinho assim por trás. Vou verificar, acho que deve ser o ar-condicionado que deve estar por cima. Mas a gente vai já resolver isso enquanto todo mundo entra. É, mas agora melhorou, tá nítido agora. E agora, tá melhor? Não. Agora baixou um pouco. Tá, só verificar aqui uma coisa. Tá, eu vou só ajustar aqui a temperatura do ar. Dá só aqui um tempinho, eu vou ver como é que eu consigo resolver isso aqui, peraí. Gente, eu ajeitei aqui meu fone. Será que melhorou um pouco?
Melhorou bastante. Então, ótimo. Vamos dar início às nossas atividades. Passar esse aniversário do lado dos meus alunos queridos. Ei, mande o bolo. Cadê o bolo? Ah, não é assim não. Tem que ter bolo. Olha, ano passado vocês que me deram bolo. Pois Então, é, esse foi ano- bonita a festa. Foi linda. Esse ano vocês faltaram com o meu bolo, nem que virtual, né? Pois é. Tava só no hambúrguer, bora né, lá. professor? Só no hambúrguer, nas coisinhas. Meus amigos, eles sabem que eu sou a própria Marcelina. Então, que eu adoro comida. Então, os meus presentes são comida, assim, sabe? Mas bora lá. Boa noite, professor. Boa noite, querida, tudo bom? Tudo. Nós deixamos a atividade na aula anterior, né? Não. Não? Não. Será que não? Não. Tem obrigação de não fazer, professor. Hoje... na aula anterior Quero. foi obrigações de não fazer, que a gente acabou se empolgando na nossa atividade, né? E deixamos para hoje. Então, hoje, o nosso cronograma está com obrigações de não fazer, certo? Certo. De fazer, professor, hoje, não seria isso? Não, de De não fazer fazer. e não fazer. Peraí, eu vou já abrir aqui meu programa. Peraí. Cadê os meninos que ainda não entraram aqui, hein? Dia 8 tá a obrigação de não fazer. É porque nós, na aula anterior, íamos trabalhar a obrigação de fazer, tá? E quando nós trabalhamos obrigação, na aula passada, eu estou aqui com o programa, nós trabalhamos obrigações de dar coisa incerta, tá? E desenvolvemos na atividade. Estava planejado para ser obrigações de coisa incerta e obrigações de fazer. Só que nós demos só obrigação de coisa incerta e ficamos na atividade, que a gente produziu bastante nessa atividade, né? Então, hoje é obrigações de fazer e não fazer, tá? Ok. Hoje, abra um código de vocês. Nós vamos trabalhar a partir do artigo 247 do Código Civil, tá? Professor, eu estou aqui com o da Maria Helena. Tá bom, né? Ele é comentado. A doutrina da Maria Helena ou o código comentado? Não, o código comentado dela. Não tem problema nenhum. Não, Não então tem tá. problema nenhum. Tá, tem todos os artigos, tudo aí, cada artigo ela comenta. De quando né? é esse código teu? Esse aqui é de... Deixa eu ver aqui. 2016? Não, esse aqui é de... Pera lá. Cadê Maria Helena Diniz? Será, professor? Aqui eu tenho 8ª edição, é de 2002, mas tudo que o senhor fala, tudo que tem no outro está aqui. Então faz assim, Eliette, tu consegues entrar... tu consegues entrar aí na internet, no código, só coloca assim no Google, Código Civil, tá? E aparece o site do Planalto. Por quê? Nós tivemos já algumas alterações nesse sentido. Tá? Tá. Mas eu tenho ele. Eu tenho Então, outro. pegue lá. Deixa eu pegar outro. Gente, segunda orientação, todo mundo já sabe, né? As câmeras ligadas. Não vamos deixar o prof falando sozinho, com um monte de nomezinho, tá? Mazoel, já sei que a tua câmera está funcionando e que tu aparecendo agora aqui. Então, bora ligar aí. Vamos lá, gente. Nós entramos numa parte agora do código em que regula as prestações de fato, tá? Nós temos as prestações de dar coisa certa, as prestações de dar coisa incerta, que nós estudamos nas aulas anteriores, tá? E agora nós vamos entrar nas obrigações de ação, tá? Essas obrigações de ação, o que ocorre? Ou eu faço, ou eu deixo de fazer algo,
200 e Tá? quanto, professor? Desculpe, 247, Eliette, 247. Tá? Pessoal que entrou agora, o meu áudio está ok? Sim, professor. Tá ótimo. Então, essas obrigações de fazer, de não fazer, elas estão relacionadas a condutas humanas. Tá? O que eu vou ter que prestar de conduta, do facere, tá? Que vem do italiano, do facere. E o que eu vou ter que, então, promover. Tá? E isso é muito importante porque essas condutas humanas, elas acabam incorrendo em obrigações primárias, tá? Que são essas obrigações advindas das fontes, tá? Que nós já estudamos, seja a lei, o contrato, tá? E temos as obrigações secundárias, tá? Que decorrem, essas obrigações secundárias, elas decorrem do descumprimento de uma obrigação primária, tá? Não confunda obrigação secundária com obrigação alternativa ou com obrigação solidária, tá? Até porque nós vamos verificar que se você não fizer a obrigação primária, se você incorrer num descumprimento da obrigação primária, você pode ali sofrer uma sanção, tá? De indenizar a pessoa, o credor, em perdas e danos, tá? E aí surge, então, essa obrigação secundária. Tá bom? Todos já estão com o código aí para a gente poder verificar? Vamos lá. Professor, qual é o artigo? 247, Joaquim. Vamos lá, gente. Tudo tranquilo aqui para a gente verificar o artigo? Vocês estão vendo aí? Não, né? Bora lá. Artigo 247, tá, gente? Nós estamos no capítulo 2 das obrigações de fazer. E aí eu já expliquei para vocês de uma forma muito breve, muito sucinta, o que seria então esse fazer, essa conduta humana, essa obrigação em que, perdão, em que a prestação se revela não numa conduta de dar uma coisa certa ou numa conduta de dar uma coisa incerta, e sim se revela na própria conduta de fazer algo, tá? E aí vejam que o código também se mostra e reserva as obrigações de fazer 3 artigos, né? E o artigo 249 tem um parágrafo único, tá? E aí ele se revela muito no sentido de que, em havendo o descumprimento dessa obrigação principal, tá? Como é que eu vou tratar isso dentro da legislação civil? Tá? E aí é muito interessante fazer a mesma reflexão, e aqui eu não vou ficar de forma muito delongada dizendo todos os detalhes de uma obrigação de fazer, porque isso se reserva à doutrina fazer isso. Tá? E é algo que eu já encaminho vocês a fazerem isso. Tá? Se revela de uma forma muito mais presente dentro do Código Civil, tá? A questão do inadimplemento desta obrigação, do descumprimento desta obrigação. E aí vejamos que no artigo 247, há o destaque para incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Lembra que eu conversei com vocês aproximadamente há umas 2 ou 3 semanas a respeito do fato de que eu posso contratar, digamos, a Ivete Sangalo, né, para que ela faça um show no meu aniversário. Um exemplo. Agora eu vou me usar como exemplo. E veja que eu estou contratando a Ivete Sangalo porque é a Ivete Sangalo. Eu não quero nenhum outro artista senão a Ivete Sangalo.
Só que veja que essa obrigação é só a IVET imposta, ou só pela IVET imposta. Só a IVET pode executar esta obrigação. Nenhuma outra pessoa pode fazer o show da Ivete Sangalo, senão a própria. Tá? E é justamente nesse sentido que, se esse devedor se recusa a uma prestação a só ele imposta ou só por ele exequível, ele fica responsável por perdas e danos, tá? Incorre, isso é regramento do artigo 247, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Porque, veja, eu contrato o show da Ivete Sangalo para o meu aniversário. Se a Ivete não pode comparecer ou ela se recusa a comparecer, e aí eu vou ficar sem show? Né? Como é que fica essa situação? Então, por isso que o Código traz, dentro do artigo 247, essa penalidade ao devedor da obrigação de fazer quando se recusa de forma voluntária, tá, gente? Quando ele se recusa, anotem aí que essa recusa 247 ou essa impossibilidade de prestação, ela é voluntária, tá? É quando o devedor da obrigação não cumpre a obrigação de fazer, tá? E aí, nesses casos em que você percebe a voluntariedade, a volitividade do devedor da obrigação, é quando a gente vai poder ver uma eventual condenação em indenização por perdas e danos, tá? Professor, De forma contrária... Oi, diga, Cássia. essas obrigações seriam as chamadas infugíveis ou personalíssimas? Sim, sim. Essas obrigações, eu acredito que a gente já tenha Desse trabalhado exemplo, elas, né? Acho que Nas não. infungíveis, eu já comentei com vocês sobre isso, não já? Já sim, já comentei. Já comentei, No semestre principalmente quando eu falei. passado, professor. No semestre passado. Sim, Sim, dos Fungíveis bens, e né? não Sim, fungíveis. professor. dos Isso, bens fungíveis e infungíveis, e aí quando você tem isso. quando só aquilo, e veja que quando a gente trabalha os bens e os negócios jurídicos, que foi que nós trabalhamos no semestre passado, a gente percebeu que eu tenho naquela obrigação infungível, no bem infungível, a característica da insubstituição. Ele não pode ser substituído por outros de mesma qualidade, mesma quantidade ou mesma espécie. E aqui eu trago para vocês a obrigação de fazer, ou até mesmo a obrigação de dar coisa, né? E essa coisa seria infungível. Por isso que eu comentei com vocês que nós tínhamos trabalhado já esse conceito de fungibilidade ainda nesse semestre, quando a gente trabalhou as obrigações de dar, né? De dar a coisa, quando essa coisa ela é infungível, e aí essa coisa tem a perda ou a deterioração, tá? Mas é isso mesmo, Cássia, o raciocínio está completamente correto, tá? Quando eu tenho uma prestação a só uma pessoa imposta, faça o mesmo raciocínio da coisa infungível. Eu não posso substituir por outras de mesma qualidade, mesma quantidade, mesma espécie. Então, não posso substituir essa obrigação por outras de mesma quantidade, 1, 2, 3 obrigações de mesma qualidade, eu não tenho outra Ivete Sangalo no mundo, ou mesma espécie, um show, tá? E aí nós vamos para o 248. O 248 já traz aquele outro raciocínio que eu comentei com vocês. Quando a obrigação ela se torna inexequível, eu não vou executar, por voluntariedade do devedor, a este devedor cabe, então, uma obrigação secundária de indenizar o credor por perdas e danos. Tá? Agora, quando essa obrigação se torna inexequível ou ela se torna impossível de se realizar ou o devedor não pode realizar, mas não houve a sua culpa, já é o raciocínio do artigo 248. Tá?
Gente, tá falhando para vocês ou tá tudo ok? Só para Cleide. Não, tá tudo ok. Tá. E aí, vamos lá. Lê para mim, Cássio, 248. Vamos conversar sobre ele aqui. Se a prestação de fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Pronto. E aqui nós temos duas partes do artigo, tá? Que fala, a primeira parte, se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se, então, a obrigação, tá? O mesmo raciocínio da perda da coisa ou deterioração da coisa sem culpa do devedor. Vocês conseguem perceber que o código deixa muito claro essa questão da impossibilidade da prestação, da obrigação de fazer ou da obrigação de dar por culpa ou sem culpa do devedor, tá? Por culpa do devedor, responde, então, por perdas e danos, tá? E aí, veja que o 247, ele trabalha, tá? Uma obrigação, o quê? Infungível. Já o 248, ele não deixa claro, ele não destaca para a gente que essa obrigação foi só ao devedor imposta ou só é o devedor que pode realizar, tá? Gente, até aqui tudo ok? Sim. E aí percebam que o 249, ele traz uma solução tanto para o 247 quanto para a parte final do 248, tá? Porque ele fala o seguinte, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo na indenização cabível. Eliette, o que tu entendeu aqui desse artigo? Tá. Deixa eu uma coisa. Tá, quer dizer, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Se o fato puder ser executado por terceiro. Quer dizer que se houver um acontecimento que pode ser executado, não como falou ainda agora, que seria de contratar Ivete, né? Então, ela não poderia colocar outro. Mas, se fosse digamos, um outro tipo de exibição que não veio aquele, mas poderia colocar um outro para fazer aquela... digamos que seria um fato, poderia até ser, digamos que, uma festa com um cantor sertanejo, mas não estava dizendo é o fulano, mas apresentaria um outro, porque se não veio o que estava previsto, mas tem um outro que canta também sertanejo, então ele poderia ser substituído por ele. Uhum. Poderia mandar executar. Isso. Aí podia... O 249, ele vem justamente nesse sentido, tá? Para as obrigações que podem ser promovidas, podem ser feitas por terceiros, por qualquer outra pessoa. Isso. Então, vamos lá. Eu chamo a Cássia para a Cássia fazer um contrato comigo no sentido de uma obrigação genérica de fazer, tá? Uma obrigação qualquer de fazer, tá? E a Cássia vira para mim e diz, Saulo, eu não vou fazer. Tá? Ou seja, ela se recusa a uma prestação só ela imposta. Além da indenização do artigo 247, tá? A indenização por perdas e danos, que inclusive
é repetida na parte final do 249, nós temos que o 247, ele trabalha a obrigação para a questão de só ele imposto ou só ele exequível, tá? Por uma voluntariedade do devedor. Já o 249, parte final, é uma obrigação que qualquer outro devedor, claro, passível dessa obrigação de fazer, possa dar cumprimento. E aí, veja, olha o raciocínio do 249. É uma obrigação de fazer. Eu preciso fazer o adimplemento, eu preciso dar o adimplemento a essa obrigação. Então, se entre A e B, o A é o credor e o B é o devedor. Se o B não pode cumprir com essa obrigação, não pode adimplir essa obrigação de fazer, o A pode executar essa mesma obrigação de fazer com o devedor C, D ou E, tá? Isso. Às custas do B, tá? Porque a obrigação tinha sido de forma primeira avançada entre A e B. B não pôde cumprir, tá? Veja que se esse não puder cumprir for sem a culpa do devedor, eu caio no 248, a resolução da obrigação, tá? Mas se for por culpa, inclusive, eu posso, além de mandar cumprir, de executar às custas de B, ou seja, eu vou ter que pagar para o C e vou pedir para que o B me ressarça, faça o meu ressarcimento. Havendo a recusa ou a mora deixa, ou seja, havendo a recusa, eu não vou fazer, ou a mora, vou fazer amanhã, aí chega no outro dia, não, vou fazer outro dia, ou seja, ele entra em atraso no cumprimento dessa obrigação, tá? O credor pode mandar executar essa obrigação com uma outra pessoa, tá? Dessa nova relação obrigacional, às custas do devedor primeiro. O devedor, tá? o devedor que pagaria o que o devedor que deveria de fato pagar. Pois Vamos lá. Pagar, né? Eu certo. pedi para o Mazoel, eu fiz uma contratação aqui com o Mazoel. Qual é a tua área, Mazoel, que tu trabalhas? Eu respondo pela área de segurança empresarial, logística e infraestrutura da empresa. Tá. E aí eu te peço, então, para tu fazeres um parecer, tá? Sobre a situação ali da segurança logística da minha empresa. Tá? Eu te peço, olha, Mazoel, vou fazer aqui uma relação de você fazer um parecer. É uma obrigação de fazer, certo? E aí o Mazoel diz, olha, eu te entrego daqui a 30 dias. Eu te entrego no dia 8 de outubro. Tá? Chegou o dia 8 de outubro, o Mazoel não fez. Chegou, poxa, Mazoel, meu parecer. Aí o Mazoel atrasa, ele entra em mora. Tá? Ele entra em uma dívida comigo. Tá? Porque aí vejam que a obrigação ela só é exequível quando da data do seu vencimento. Se ela é uma obrigação em que eu estipulei uma data de vencimento, o Mazoel ele não é obrigado a entregar o parecer em 24 horas, se eu estipulei para ele me entregar daqui a 30 dias. Eu não tenho como executar, eu não tenho como pedir essa obrigação, o cumprimento dessa obrigação. Mas a partir do momento em que chega a data do vencimento, e nós vamos ver isso mais lá na frente, a quem se deve pagar, quando se deve pagar, quando se deve pagar a obrigação, e aí o Mazoel ele entra em mora, tá? Eu digo, poxa, então eu preciso do meu parecer. Preciso do meu parecer da minha empresa. Só que eu fechei o contrato com o Mazoel a R$1.000. Um exemplo, tá? Tô chutando aqui, Mazoel. Eu fechei aqui o contrato com o Mazoel de um parecer a R$1.000. Porque era um parecer daqui a 30 dias, então ele tinha um tempo para fazer a produção, né? Só que aí chega daqui a 30 dias, eu preciso entregar esse parecer da minha empresa para um outro órgão. E aí eu tenho 5 dias para entregar, porque eu tinha 35, o Mazoel passou 30, não me entregou, disse talvez que não iria me entregar. E aí eu chego e digo, Ângela, tu faz um parecer para mim? A Ângela, olha, Saulo, eu faço. Mas já vai ser muito próximo,
Então, vai ser R$ 1.000, mas a questão da proximidade. Então, vai ficar R$ 1.500, por exemplo. Tá? Então, como no 249 ele fala, se o fato puder ser executado por terceiro, a Ângela tem a mesma qualificação que o Mazuel, no exemplo. E ela pode executar, ela é terceiro da relação, porque a obrigação foi estipulada entre quem? Eu e o Mazuel. Mas a Ângela pode também executar essa obrigação. Então, será livre ao credor, a mim, mandar executar às custas do devedor. Ou seja, eu posso mandar a Ângela fazer o meu parecer às custas de quem, gente? Do Mazuel. Mazuel. Tá? Inclusive, sem prejuízo da indenização cabível. Tá? Só que aí, deixa eu conversar um negocinho com vocês. Tá? Que é muito importante. A gente já vai ver aqui quando segue a legislação. Eu não posso fazer essas coisas, tá? Eu não posso tomar essas atitudes, eu não posso tomar essas condutas, independente de uma autorização judicial. Tá, gente? Porque aí tem que ficar... primeiro, tem que ficar consignado que, de fato, há uma obrigação entre eu e o Mazuel. Segundo, tem que ficar consignado a recusa ou a mora do Mazuel. Tá? Não basta só eu chegar e dizer, eu não quero mais o Mazuel, agora eu quero a Ângela e o Mazuel que pague. Não é isso. Tá? A gente depende, sim, de uma autorização judicial nesse sentido. Eu vou chegar, olha, seu juiz, eu fiz um contrato com o Mazuel, ele não cumpriu, não está querendo cumprir a obrigação, e eu preciso entregar o parecer para o órgão. Tá? Por gentileza, apresento aqui a proposta da Ângela, e a Ângela disse que ela pode fazer esse parecer para mim. Só que a Ângela cobra um pouco mais caro que o Mazuel. Então, que esse custo seja repassado ao Mazuel. Tá? E isso depende, então, de uma autorização judicial. E vamos à exceção no parágrafo único. E, professor, e esses custos judicial também é para o devedor? Todo. Sai tudo, né? Se for comprovado que você, Mazuel, que deu causa à demanda, se de fato você estava em mora, se de fato você recusou, custos processuais e, eventualmente, honorários advocatícios e honorários de sucumbência, tá? Honorários advocatícios de sucumbência. Que agora eles estão... Tá? Então, assim, até os honorários advocatícios, que são de sucumbência, que você perdeu, você vai ter que pagar honorários para o advogado do seu credor. Tá? Tanto para o dele como para o outro, né, professor? Sim, tanto para o advogado dele, que vai estar defendendo ele, se não for pela Defensoria Pública, quanto para o advogado da outra parte. Advogado da outra parte. Isso. Verdade. Tá? Inclusive as custas processuais. É uma obrigação de fazer, cujo valor da causa é R$ 1 milhão. Essas custas processuais, elas vão lá para cima. E são custas que, se o credor não tiver com justiça gratuita, ele tem que arcar, né, com o ingresso da demanda. Mas e elas estão altas, né, conforme... E foram atualizadas, principalmente pelo TJPA. Então, você vai arcar, inclusive, Mazuel, com as custas que o seu credor teve que pagar para poder ingressar com a ação, para pedir autorização judicial para outra pessoa poder cumprir aquilo que você se recusa a cumprir, o que você se atrasou. Tá? Então, veja que a gente olha assim, mas são 3 artigos e um parágrafo único, mas olha o tanto de reflexão que a gente já propôs em cima desses 3 artigos. Tá? E aí, indo, então, para o parágrafo único, tá? Em caso de urgência, claro que a gente não vai esperar o Poder Judiciário com um índice inflacionário de processos imenso, tá? Poder verificar uma situação que é de urgência. Então, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.
tá? Vocês conseguiram compreender a exceção ao 249? Professor, no caso, a regra é Consegui. que haja essa autorização judicial e a exceção será nos casos de urgência. Nos casos de urgência. E aí, Cássia, eu te adiciono que, mesmo nos casos de urgência, tá, você tem um instituto dentro do processo civil, que são o Instituto das Tutelas Provisórias. Tá? E aí nós temos as tutelas provisórias de urgência, tá? Em que você pede para o juiz, olha, senhor juiz, eu preciso que o senhor diga para o meu devedor que ele precisa pagar. E se ele não pagar, que eu possa executar com uma outra pessoa e depois pedir uma indenização para ele. Tá? Então, é justamente nesse sentido, até porque é um caso de urgência. Então, preciso que o senhor intime o devedor a fazer isso. Tá? E aí você pode fazer esse pedido em sede de tutela provisória de urgência. Tá? Mas se essa urgência for tamanha, que nem com processo você consegue entrar, você consegue peticionar, você pode, então, independentemente dessa autorização, executar ou mandar executar o fato, tá? ou a conduta que você precisa, sendo, então, depois ressarcido disso. Tá? E aí, quem vai ter que ressarcir, digamos, no meu caso aqui, vai ter que ser, então, quem? O Mazoel. Professor, uma dúvida. Diga. Se houver um excesso por parte do credor, qual é o que o devedor poderia fazer com relação a esse excesso observado nesse caso de urgência? Como assim? Vou até interromper aqui para a gente poder visualizar melhor todos. Cadê Rosa? Cadê Rosinete, Luciane, Vitor, Cleice, Elias? Pode, todo mundo aparecendo aqui. Como assim, Joaquim? Se houver um excesso pelo credor... Sim, só visualizar o artigo lá, né? Aí o credor... Cadê o teu artigo aí? Lê para mim, por favor. O professor estava lendo no seu slide que o meu código aqui é muito pequena a letra. Ah, é? Tá bom, então. Não se preocupe. Sim, continue. Eu já estou pegando, inclusive... no caso de urgência, né, que eu lembro que estava falando lá no artigo, que o credor ele pode fazer o serviço, tá? Fazer ou mandar fazer. Sim, ou mandar fazer. Mas o devedor, ele observa um excesso nesse fazer do credor. Exemplo, para fazer... Em que sentido excesso? Dê um reforma exemplo. da casa, para usar um tipo de material. Aí o credor, por se julgar que era urgente, né, usa um material a mais ou de melhor qualidade, e onde o devedor que vai ficar no prejuízo. Ainda assim tem a indenização, né? Olha, vamos com calma, tá? Nós não podemos confundir os objetos das obrigações. Tá? Numa obrigação em que eu mando fazer uma construção da casa, tá? Isso a gente vai ver mais lá na frente, em contratos, mais especificamente em contratos de empreitada, tá? Com relação a essas questões de fazer. Porque aí nós temos uma obrigação que não é só de fazer a construção, mas também no fornecimento do material, tá? De dar coisa. E aí a gente vai ter que saber se ela é certa ou se ela é incerta. Se eu falo 1 quilo de cimento poti, não sei nem se ainda existe esse cimento, mas 1 quilo de cimento poti, tu não pode substituir, é uma coisa certa, tu não pode substituir por um cimento, sei lá qual, Nassau. Enfim, chutei, né, Eliette? Nassau. Ainda existe, Eliette, Nassau? Existe, sim. Nassau que já sumiu. Nem tanto. Tinha, lá perto da minha casa, tinha uma fábrica de cimento da Nassau. Tem sim. Lá em Coração. Então, existe sim. Tem sim, existe Os dois. sim. Inclusive, está 45 um saco de poti. Tem o açaí também, nova marca no mercado, o açaí. E aquele Votorantim ainda existe, gente, aquele cimento? Existe sim. Ele tem uma fábrica logo ali, quando sai da Alça Viária, que a gente vai de Abaetetuba para Belém, tem uma fábrica muito grande lá.
também. Tem, né? Eu estou só pegando aqui para mostrar para vocês e a gente conferir melhor. Mas eu já te antecipo, tá, Joaquim, que a gente tem que só diferenciar essas obrigações, tá? Elas não são obrigações, elas são obrigações muito diferentes. Eu tenho a obrigação em um contrato de fazer uma reforma na casa, eu tenho o ato de reformar, o ato de prestar o serviço para a reforma, prestar os serviços de obra, tá? De pegar o cimento, botar no tijolo e sair construindo, tá? E eu tenho o de fornecimento do material. O que nós estamos trabalhando dentro de uma obrigação de fazer, como eu falei lá no início, são obrigações de ato, de conduta, tá? E se eu tenho obrigação de conduta, essa obrigação de conduta é que eu tenho que obrigar o meu devedor a fazer, tá? Quando o código fala em havendo urgência, e quando você fala havendo excesso, você já não está mais falando em obrigação de conduta. Você está falando na obrigação do fornecimento de material. Esse material pode ter sido comprado a mais. Esse material pode ter sido de uma marca diferente. Isso daí a gente está indo mais para as obrigações de dar, tá? Lembra que a gente conversou na aula retrasada que o devedor, nas obrigações de dar coisa incerta, ele não está obrigado a dar o quê? Nem coisa a mais, de melhor valia, mas também ele não tem que dar o quê? Coisa a menos, de qualidade menor. A gente vai já buscar isso aqui no código. Eu estou tentando achar, mas tu conseguiste compreender? Eu levei para o lado material, entendeu? Isso, tu levaste para a questão das obrigações de dar a coisa, né? De dar ali o cimento, o negócio todo. Mas a gente tem só que fazer justamente essa diferença, tá? Que é muito importante. Eu vou só abrir o meu WhatsApp aqui, que está no meu WhatsApp. Gente, vocês conversam com vocês mesmos no WhatsApp? Eu converso. Eu também, professor. Assim, a gente para lembrar as coisas, vocês fazem isso? Eu converso também, eu faço isso. Parece que a gente acha até mais rápido. Eu estou acabando de mandar para o meu WhatsApp nesse sentido. Enquanto envia, a gente continua. Mas vocês conseguiram compreender? Tu conseguiste, Joaquim, verificar a diferença que tem entre as obrigações de fazer e as obrigações de dar coisa certa ou coisa incerta? No contrato de empreitada, que também é uma obrigação, a gente tem ali tanto obrigações de fazer quanto obrigações de dar coisa certa ou incerta. Tá? E aí, porque entra o cimento, entra o tijolo e as telhas, tudo. Né? E aí, presta atenção, Eliette, olha isso que a gente estava comentando sobre marca. Quanto é que está o poti? Quanto foi, Ângela? 40 e pouco, em né? média, 45. 45. 45. 45. Digamos que tem um cimento na sal. Um exemplo, sei lá. E aí o cimento na sal é mais caro. É R$55. A mesma saca com o tamanho do cimento, tá? E aí, o que ocorre? Se no teu contrato, na tua obrigação, na tua fonte da tua obrigação, estiver dizendo que você vai fazer a obra, tá? Estou demorando a enviar? Por que isso? Se lá no teu contrato está dizendo que você vai fazer a obra, tá? E vai utilizar na sua obra o cimento poti, e quando o credor manda executar a obra e sabendo que é poti, lá no título da obrigação, sabendo que seria utilizado poti, e usa o nasal, que é mais caro, eu não posso pegar esse gasto que ele teve a mais e trazer para o devedor da obrigação. Esse excesso vai ficar a cargo do credor. Tá? Porque a obrigação, o devedor não tem obrigação de dar a coisa diferente daquela que foi contratada. Tá? Não tem obrigação de dar... eu já vou pegar aqui para vocês. Por mais que seja mais caro, pior, né? Nem será obrigado a prestar melhor. Artigo 244, parte final. Tá? Anotem aí no código de Era essa dúvida aí. caderno de vocês.
Era essa a dúvida, entendeu? Com relação ao material, ele agir de má fé e pedir um material além e cobrar do credor. Aliás, desculpa, do devedor. Não, esse excesso ele não vai poder cobrar do devedor. Ele pode cobrar, digamos, eu utilizei 10 sacas de cimento na sala. Deu R$ 500 reais. Sendo que 10 sacas de cimento poti dava 400. O devedor paga os 400 e o credor que escolheu fazer a mais, escolheu fazer com outro cimento, ele que arque com a diferença. Tá? Certo. Gente, não sei o que está acontecendo aqui, mas eu ia disponibilizar para vocês. Gente, cadê o pessoal, hein? Eles acham que é porque é aniversário do professor, eles não vieram, não? Só tenho aqui 16 alunos. Estão comemorando pelo senhor, professor. Ah, que lindo! Não pode. Professor Elisângela... Professor Elisângela pediu para justificar a falta dela. Tá doente. Tudo bem. Professor, lá no professor, servidor. teve um monte de apagão aqui a Baitetuba, ainda Teve. agora na aula do professor anterior, um monte justificando que estava sem energia, um monte de bairro sem Pra cá energia. também. Aqui deu um É apagão, mas verdade. voltou logo. Ainda agora Pra cá também aqui também. caiu. Tira, Nós já tô tivemos brincando. alguns apagões. Mas tem muitos lugares que... inclusive- Mas teve bairros que ficaram sem energia. Uhum. verdade. Inclusive, eu tava agora há pouco fazendo um processo que a gente vai entrar com uma ação de anulação de negócio jurídico por coação. Lembram que nós demos no semestre passado os vícios do negócio jurídico? A ex-esposa, né, vítima ali de violência doméstica, a violência dela já estava de um modo tão grave que ela foi coagida a assinar um negócio jurídico, né? E nós estamos buscando fazer essa anulação desse negócio jurídico, dizendo que esse negócio jurídico ele é viciado, tá? Porque ela foi coagida a assinar determinado contrato sob violência doméstica, né? Então, vejam que a gente não estuda algo que é completamente fora da casinha, do contexto. Inclusive, a gente aplica isso dentro do direito, né? Mas, assim, professor, eu tenho uma amiga que ela também fez um contrato desse, né? E nunca sabia. De repente, quando houve a separação, que ela foi realmente saber o que ela tinha assinado. Passou, acho que uns 2 ou 3, pelo menos 2 ou 3 advogados, não conseguiram nada. E a pessoa com muito dinheiro e não ia repartir nada com ela. Só que já num quarto advogado aí conseguiu. Foi tudo dividido e o patrimônio era muito mesmo, mas passou muito tempo para ela conseguir. Mas foi dividido o patrimônio deles. Ela fez um negócio jurídico para renunciar a parte dela na ameaça. Sim, na hora do casamento. E ela só tinha 17 anos quando ela casou com ele. Ela chegou lá no cartório, casou, assinou tudo. Eu acho que nem leu, nem nada, né? Quando passou muitos anos depois, ela já estava com os filhos todos casados. Aí ela veio comigo, eu digo, tá, vamos ver. Aí, quando eu conversei com um promotor, meu amigo, ele disse, não, tem sim, diga para ela entrar. Só que ela conseguiu um advogado que a irmã dela arranjou, e eu disse, olha, se eu vou te conseguir um que vai conseguir para ti. Realmente conseguiu. Hoje ela tem apartamento em Belém, ela tem a casa aqui. O que ele tinha lá no contrato, que era uma cesta básica por mês só, se ela deixasse dele. Já pensou com todo o dinheiro que ele tem, muita coisa. Mas, graças a Deus, ela conseguiu resolver, aí foi dividido todo o patrimônio. Meu Deus, gente, para vocês verem, né? Como a situação ela é bem delicada. E a gente lida... Ele diz, professor, que é uma pessoa que todo mundo conhece, tem uma posição muito alta. Então, ela veio comigo e digo, não, vamos fazer, ninguém vai saber. E realmente, eu disse, Eliette, eu não sei onde eu estava, porque eu cheguei no cartório, só fiz assinar. Ele disse, olha, assina aqui, assina aqui, assina aqui. Ela disse que foi assinando. Que quando chegou na hora da separação... Sim, continue. Foi um desastre, né? Que aí ela não podia, não tinha nada, coitada, ele só mandava uma cesta básica para ela por mês. Meu Deus. Mas aí agora não, agora ela está bem, muito bem mesmo.
Ai, que bom. Mas é isso, gente. E aí você percebe algo que você estudou há muito tempo, né? Eu estudei a questão de negócio jurídico, obrigações, no meu segundo, terceiro semestre também. E aí estou utilizando, inclusive, todos esses conceitos ainda hoje. Então, para vocês perceberem que não é nada que foge do contexto, tá? De realmente ser muito importante para a academia, inclusive para a vida prática de vocês. Tá? Então, prestem muita atenção, que vocês vão ser procurados. Gente, assim, são 3 áreas, todas as áreas do direito, elas são muito, muito demandadas. Né? Você consegue ver demanda nessas áreas se você for realmente um profissional de destaque, enfim. Só que o direito civil, ele chama muita atenção porque o direito civil são as suas condutas durante a sua vida inteira. Você está lidando com o direito civil. Durante a sua vida inteira é direito civil. Então, os primeiros clientes de vocês, se não forem civis, se não forem penais, eu lembro da minha primeira cliente, que foi uma ação de divórcio combinado com alimentos. Né? Então, sempre vão surgir essas demandas para vocês. Se não forem demandas civis de família, serão demandas penais, né? Ou demandas administrativas previdenciárias. É isso. Vocês têm, sim, que dar atenção a todas as disciplinas. Não é só ligar a câmera e sair, porque isso, quando chegar na sua vida prática, quando você for advogar, você vai perceber essa necessidade desse conteúdo. Tá? Cássia, se eu não me engano, na prova do TJ caiu obrigações, não caiu? Bens e obrigações? Professor, eu nem lembro. Foi em março. Pois é, se eu Mas não me engano, eu dessa vi... de estágio, acho que não, professor. Mas do concurso mesmo, sim. Sempre cai. Dessa de estágio, caiu o quê? Foram mais questões de constitucional. Eram 10, eram português, informática e algumas relacionadas a direito administrativo e constitucional. Entendi, mas que eu me lembro, teve um concurso que caiu essas questões de obrigação. Mas bora lá, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu acho que a internet deve estar ruim para todo mundo hoje, com esses apagões. A hora que o livro quiser baixar, ele baixa. Tá? Inclusive, é o Manual de Direito Civil do Pablo Stolze, 2020, que eu queria baixar aqui para vocês. Mas, enfim, sigamos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente. Vamos lá. Aqui está o 244, tá, gente? Aqui, Joaquim, olha. Cadê o Joaquim? Não poderá dar coisa pior, nem será, então, obrigado a prestar coisa melhor. Tá? Ok. Se eu não fixar no contrato a obrigação. Tá? Vamos às obrigações, então, de não fazer. Mas, Joel, o que tu acha que é uma obrigação de não fazer? Comenta aí comigo. Eu tenho uma obrigação, é uma responsabilidade, e por algum motivo ou outro eu não faço. E se não fazer é porque eu vejo que são duas vertentes. Uma que eu não tenho possibilidade de fazer, digamos, eu estou com Covid, e a outra porque eu me recuso a fazer, né? Porque eu não quero. Tá. Seria nessa linha? Não. Não. Mas vamos lá. Mas, Joel, tu basicamente repetiste o conceito do que é a obrigação de fazer.
A Então eu vou ler o obrigação de não- artigo 50. 250. Hã? Então eu vou ler o artigo 250. Lê. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abastecer-se do ato que se obrigou, se abster-se do ato que se obrigou a não praticar. A não praticar. Abster-se. Conduta negativa. A obrigação é que você não irá fazer alguma coisa. Essa é a obrigação. A obrigação para você não falar comigo. A obrigação para você não passar na frente da minha casa. A obrigação para você não ligar o seu som meia-noite. É aquela questão que às vezes tem briga, separação de casais, né? E o juiz determina que o cônjuge ele precisa ficar 200 metros longe, mais ou menos As nesse medidas sentido aí, né? protetivas são obrigações de Perfeito. não fazer. Alguma dessas medidas protetivas são obrigações de não fazer. Mas digamos que você tenha a sua casa, ela é muro com a casa Perfeito. da Ângela, tá? E a Ângela, todo dia, 7 horas da noite, ela põe o tecnobrega dela para tocar. Só que ela não põe o tecnobrega dela para tocar num volume razoável. Ela põe para a rua toda ouvir. Ou seja, ela está fazendo algo. Ela está tomando uma conduta de fazer alguma coisa. Certo? A obrigação de não fazer é o contrário. Ela é obrigada a não tomar mais essa conduta. Ela é obrigada a não mais colocar o som dela em uma altura, um volume maior. Ela é obrigada a não ligar o som dela a partir das 22 horas. Ela é obrigada a respeitar uma série de outras determinações de não praticar alguns atos. Essa é a obrigação de não fazer. Na obrigação de fazer, você está imóvel, você está parado, juridicamente falando, você não está tomando nenhuma conduta. E você é obrigado, então, a se mover. Você é obrigado, então, a fazer algo. Você é obrigado, então, a tomar alguma conduta. Já na obrigação de não fazer, é o contrário. Você está fazendo uma conduta e eu quero lhe obrigar com que você pare de fazer essa conduta. Conseguimos entender aí, joinha, Perfeito. a diferença entre a Alto e obrigação claro. de fazer e não fazer? Veja que a diferença das duas é, primeiro, você está parado e você é obrigado a fazer. Na segunda, você já está fazendo algo. E a sua obrigação, então, é para que você pare. Tá? Para que você se abstenha de fazer aquilo, que você não mais pratique aquela conduta. Tá? Vamos fazer o seguinte, na obrigação de fazer, a gente pode colocar mais ou menos assim. Você está no 0 e você vai subir para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. De forma positiva. Na obrigação de não fazer, você já está no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. E eu quero te trazer para o 0. Conseguimos captar a ideia? Professor, Diga, Joaquim. o senhor pode fazer uma relação do 250 com 248, que ele também se torna impossível de fazer, né? Sem culpa do devedor, só que, no caso de prejuízo, existe a indenização, no 248, por perdas e danos. Só faça uma relação para distinguir melhor essa diferença dos dois, por favor. Claro, vamos lá. No 248, primeira coisa, no 248, eu estou numa obrigação de quê? Qual é o capítulo? De obrigações de fazer. Fazer. No 250, a obrigação já é de quê? Não fazer. Aqui neste capítulo, o devedor, ele está fazendo alguma coisa ou ele está imóvel?
O que vocês acham? Tá fazendo. Se eu quero obrigar ele a fazer alguma coisa, ele está parado ou ele já está fazendo? Tá fazendo. Ele Tá parado. Tá Tá parado. parado. Na obrigação de fazer, ele está parado. Ele tá Eu quero que parado. ele faça alguma coisa. Perfeito. Na obrigação de não fazer, ele já está fazendo alguma coisa. E eu quero que ele pare. Entendeu? Então, Fazendo. Joaquim, quando eu estou no 248, ele não está fazendo. E esse fazer dele se tornou impossível. Ele não vai poder fazer mais aquilo. Tá? Já no 250, ele está fazendo, só que ele não pode se abster. Ele não pode parar. Vocês conseguiram entender? Conseguiu, Perfeito. Joaquim, entender? E aí veja que o 250, ele traz o seguinte: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor se lhe torne impossível de abster-se do ato que se obrigou a não praticar. O Mazoel se obriga a não respirar mais. Chega um determinado momento que ele não vai conseguir não respirar. Ele vai ter que respirar. Então, extingue-se essa obrigação que eu tive com o Mazoel se é impossível com que ele mantenha-se sem respirar. Vocês conseguiram entender qual é a noção da obrigação de não fazer? Uma coisa é eu pedir para a Ângela abaixar o som dela. Certo? Ela está fazendo uma coisa. E aí eu peço para ela abaixar. A gente obriga ela, tá? Com que ela deixe de fazer isso. Que ela deixe de colocar o som dela nas alturas. Agora, quando a pessoa que está fazendo essa obrigação, quando eu for executar essa obrigação, ela é impossível de ser cumprida, aí essa obrigação ela se extingue. Ela não mais subsiste. Porque eu não tenho como dizer para o Mazoel uma coisa, eu dizer para o Mazoel: olha, Mazoel, tu estás me incomodando, tu estás fazendo uma obra que está caindo agora, entulho dessa obra, ou essa tua obra ela está causando danos à minha casa. É muro com muro, e o Mazoel está simplesmente cavando uma cratera dentro do terreno dele, que aí o terreno está desmoronando, inclusive o terreno da minha casa. Ele está fazendo algo. Essa obrigação do capítulo 3 do Código Civil é para que ele pare de fazer. Tá? Para dizer, Mazoel, você não pode... Perdão, gente. Você não pode fazer isso. Você está obrigado agora a não mais fazer a sua obra. Só que aí, prestem atenção. No 251 do Código, preocupado, claro, com o inadimplemento, né, que é uma preocupação muito grande do Código Civil de 2002, você percebe o seguinte: praticado pelo devedor. Ou seja, não era para ele praticar, mas ele praticou. O ato a cuja abstenção se obrigara, ou seja, a cujo o ato dele não fazer, ele se obrigou a não fazer, tá, aquilo, ele se obrigou a não mais tomar aquelas condutas. Quando Mazoel se obriga em não fazer e ele começa a fazer de novo, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Vamos lá. Mazoel fez uma obra na casa dele, tá? Nossa casa ela era muro com muro.
E aí, simplesmente, o Mazuel fez a construção e eu percebi que quando chovesse, a água do telhado do Mazuel vinha toda para a minha parede. Ia danificar a minha parede. Aí eu cheguei para o juiz e disse assim, olha, juiz, essa obra do Mazuel, ela vai danificar a minha propriedade. Aí o juiz chega lá e diz, Mazuel, pare a obra. Ele te obriga ao quê? A não fazer. Tá? Você não mais continuar com a sua obra. Aí o Mazuel foi, revoltado com a decisão judicial, disse assim, eu quero ver. Continuou a fazer a obra. Eu posso chegar com o juiz e dizer assim, olha, excelência, eu exijo que a parte da obra que o Mazuel fez, a partir do momento em que isso obrigou ele a não fazer, tudo aquilo que ele construiu, que ele desfaça, que ele derrube. Se ele construiu mais 5 andares, ele estava no 2º. O juiz disse, não faz mais. Aí ele construiu o 3º e o 4º, pode mandar derrubar. O 3º e o 4º. Aí o Mazuel vira, mais revoltado ainda, que ele é revoltado com as decisões judiciais, e chega e diz assim, eu não vou derrubar. Vocês que lutem. Aí eu chego e digo, excelência, tudo bom. Me autorize a mandar derrubar, e quem vai pagar os custos dos tratores, de tudo que tiver que ser feito, do estudo para derrubar sem atingir, né, a vizinhança, engenheiro, caçamba, que tudo isso seja pago, então, pelo Mazuel, que estava obrigado a não mais continuar com a obra, continuou com a obra, continuou praticando o ato que ele estava obrigado a não fazer, tá? Eu exigi para ele, para que ele desfizesse, ele não fez, ele não se desfez, então eu vou lá e mando desfazer às custas do Mazuel. Eu mando desfazer, eu credor, mas quem paga vai ser quem? O Mazuel. Tá? Inclusive ressarcindo o culpado perdas e danos. Vocês estão muito caladinhos. Por que isso? Estamos Luciana, ouvindo, por que você professor. está caladinha? Escutando aí, professor. Estou escutando, professor, prestando atenção. Oh, meu Deus, eles prestam muita atenção no próprio dele. Olha, Quer vocês já dizer, perceberam professor, que eu que estou de nessas azul obrigações de hoje? não fazer, professor, Diga. impõe, no caso, é imposto à pessoa o dever de se abster, é isso? Ao devedor, para que ele se abstenha de fazer, para que ele Ao não devedor, um continue dever de se praticando. abster. Ou Isso, seja, e é aí uma veja, conduta negativa. isso, a conduta negativa. E aí veja que essa obrigação de não fazer, ela pode ser estipulada antes de iniciar a conduta. Ou seja, o Mazuel diz, olha, eu vou construir uma casa de 15 andares. Eu falo, porra, não tem condição do Mazuel construir uma casa de 15 andares aqui. Ele vai acabar com a minha casa. Ele não iniciou a obra, mas eu já chego e digo, excelência, embargue a obra, pare a obra. Aí o juiz vai dizer, olha, nem sequer começar, você comece. Antes da conduta positiva ou depois que já iniciados os atos. Olha, excelência, ele já está construindo, mande ele parar. Aí o juiz vai lá, manda ele parar. Tá? Então, antes de iniciada a obrigação de fazer, antes de iniciada a conduta positiva, ou se já iniciada a conduta positiva. Tá? Eu posso pedir, então, uma obrigação de não fazer. Tá? Vocês perceberam que eu estou de azul hoje? Só que esse meu azul, ele é outro azul. Ele é um azul bique. Eu gosto de destaques. Então, Hoje está bonito, azul e preto fica bonito. Sempre tô de azul com vocês, né? É verdade. Azul leão. Azul leão. Nem, mano.
Sabe o que eu tava fazendo do jogo? Dormindo. Dormindo. Ainda fiquei com ódio com o pessoal que ficou lá soltando foguete. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Eu, hein? Ai, gente, me desculpa quem gosta de futebol. Enfim, eu não gosto. Mas, enfim, vamos lá, tá? Coisas da nossa vida. Parágrafo único 251 para a gente encerrar. Tá? Ei, olha aqui. Olha o parágrafo único 249 e olha o parágrafo único 251. 2 minutinhos para vocês lerem aí. E me digam qual é a diferença. Um tem ressarcimento, outro não. Mas o El colocou que um tem ressarcimento e o outro não. Quem mais? Sem prejuízo do ressarcimento, né? Sem prejuízo do ressarcimento devido. O primeiro manda 51. executar, professor, e o segundo E o outro tem que mandar executar. tem que fazer. Olha aí, o Joaquim prestou atenção. Ele está parado e eu mando executar o fato. Tá? Ou eu, como credor, executo, ou eu mando executar. Já no 251, eu desfaço ou mando desfazer. Tá? E aí, todos incluem a questão do sendo depois ressarcido. 49, tá? E o parágrafo único também me garante esse ressarcimento devido. Então, todos dois, em caso de urgência, o credor, independente de autorização judicial, se for uma obrigação de fazer, ele pode executar ou mandar executar. E se for uma obrigação de não fazer, ele pode desfazer ou mandar de desfazer. Tá? E ambos também sem prejuízo do ressarcimento devido. Tá? O que eu quero que fique gravado com vocês, tá, gente, para a gente finalizar, na obrigação de fazer, eu não estou fazendo nada. E eu vou fazer. Eu vou sair da imobilidade e vou fazer algo. Vou tomar uma conduta positiva. Já na obrigação de não fazer, eu já estou fazendo alguma coisa. E o que eu quero é que não se faça mais aquilo. Tá? Só dar um stop aqui na tela. Pronto. Débora e o Carlos, como é que vocês estão? Entenderam direitinho? Carlos está com a camisa do Flamengo aí, é isso? Eu só sei porque é listrado, gato. Eu não sei se fosse depender de time. Eu sei que Flamengo tem listra... é Flamengo, pode parar. Vermelho e preto, aí eu já acho que é urubu. Olha, eu ganhei uma camisa do Ei, Boca menina, eu sou Juniors. Flamengo. Eu ganhei uma camisa do Boca moça, Juniors. A Não minha sabe, chefa não? foi para a Argentina. Sei. A minha chefa foi para a Argentina e trouxe para mim uma camisa do Boca Juniors. Menina, eu só soube que era do Boca Juniors a camisa quando me disseram, tipo assim, olha, bonita a sua camisa do Boca Juniors. Eu olhei assim, Hã? Ah, tá, obrigado. Tipo assim, entendeu? Não sabia nem que a camisa era do Boca Juniors. Ela veio me falar depois. A camisa era lá do Boca Juniors, não sei o quê, lá. Gente, super fora do mundo do futebol. Desculpe,
aos meus alunos e às minhas alunas que gostam de futebol, Eu não mas não faço a mínima questão. Eu não gosto. Então, nós já demos obrigações de dar, obrigações de fazer e obrigações de não fazer, tá? O que eu quero, então, na próxima aula, vamos conversar para a gente acertar, aproveitar esses 6 minutinhos que a gente tem ainda, para a gente acertar a reposição do dia 11, tá? Como é que vocês são dia de sábado? Olha, a Luciane ali só faltou todo Bem o seu ocupada, pescoço. professor. Bem ocupada. Colocar atividade do filho em dias, meu planejamento, uma série de coisas. Então, Sou dona de cancela. casa. Então, Sou tudo, cancela professor, aqui a no aula final de dia semana. sábado. Então, cancela a aula dia de sábado, tá? Eu vou verificar, então, com o professor Carlito. Essa semana eu não sei se a gente vai conseguir agendar, tá? Essa reposição. Mas, se a gente não conseguir agendar, vem um professor por horário, tá? Da nossa sexta-feira. E aí, na semana que vem, no horário desse professor que entrou, eu entro com vocês, tá? Para a gente continuar a nossa disciplina. Tá bom? Se a gente não conseguir repor, estabelecer o horário para a gente repor até então, nessa sexta-feira entra o professor e depois, na semana que vem, eu entro na aula do professor que entrou na sexta-feira. Só Tá? avise no grupo, tá, professor? Tá bom. Quando você conseguir, qual é o professor, para a gente não ficar perdido na hora de entrar na aula. Claro, sem nenhum problema. Inclusive, eu falei já com o professor Carlito, ele já está ciente disso, tá? Da minha impossibilidade, mas eu estou aguardando esse retorno dele, tá bom? Assim que ele me der esse retorno, de imediato eu passo para vocês. A nossa aula da sexta-feira, inclusive, já está na nossa plataforma, tá? Vocês estão acessando ou vocês querem que eu passe o link do YouTube para vocês? Tá tudo ok lá pela plataforma? Todo mundo está com acesso? Então, ótimo. Gente, temos alguma dúvida? Professor, a dúvida que eu tenho é que a gente vai ter que bater um parabéns, né? Verdade, Angela, verdade. Bora lá, Agora, galera. todo mundo, Gente, vamos bora lá, lá. todo mundo. Bora lá. Peraí que eu vou baixar... Peraí que eu vou baixar um aplicativo aqui que é uma velhinha. É uma velhinha virtual. Peraí, calma, que aí a gente gosta dessas coisas. Muito Vocês sabem disso. chique. Ah, porque ele é desses. Amor. Libras. Belo aniversário. Cadê? Ei, mana, professor de vocês é babado. Vocês sabem disso. Babadíssimo. Ele não deita jamais. Depois de 29, quando tu voltares, Saulo, a gente aproveita uma noite. É verdade, Angela. Para seu aniversário. Verdade. Eu irei, né? E aí, em Abaetetuba, já tá voltando as coisas, gente? Normal, assim, como se não houvesse amanhã? Professor, acabou a pandemia aqui. Os bares estão todos à tona. Meu. Só não pai aula, amado. verdade. Só nós aulas que Não, voltaram. aula, mas continua morrendo gente, né? Com certeza. Vamos lá, tá aqui. Bora. Tá? Vamos. Bora lá. Tá? Pronto. Já, então bora lá. Tá. 1, 2, 3 e... Tá. Parabéns Parabéns pra pra você você nessa nessa data querida. Muitas Felicidade. Isso aí. Muitos anos de vida. Viva o professor. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva o professor. Viva o Saulo! Parabéns, prof. Parabéns. Desejo tudo de bom, muita felicidade. Esses teus lindos aninhos. 26, né? Oh, 26, Jesus. Tá 26. velho. Que horror. Ai, Ai, bebê menina, tem um monte de cabelo Que branco deseja estar aqui. cutis maravilhosa durante muitos anos Só ainda. ácido no rosto Lindo, pra poder lindo, manter. né? Que Tá na flor horror. da idade Lindo. ainda.
Parabéns, Saulo. Gente, muito obrigado Parabéns, por todo o professor. carinho, por toda a atenção. Eu fico muito feliz, tá? Com toda a acolhida de vocês, desde o primeiro semestre. Passamos por muita dificuldade com a questão da pandemia, pegou isso num semestre no meio, né? Iniciamos aqui um semestre que também no meio ele vai voltar para o presencial. Então, eu agradeço muito toda a compreensão de vocês. Vocês não sabem o quanto é difícil para nós, professores, que estamos acostumados a sempre estar do lado do aluno de forma presencial, ali no corpo a corpo. O quanto é difícil a gente dar aula e raciocinar e pensar na frente de um computador, na frente de uma webcam. Por isso que eu peço para vocês sempre, para vocês ligarem as webcams, que é muito importante porque a gente deixa o contato humanizado, né? É muito difícil para a gente que é professor dar aula para um monte de quadradinho com foto ou para um monte de quadradinho com nome, né? A gente sabe que tem as dificuldades, enfim, técnicas a isso, daí, claro, a gente não pode estar alheio a isso, mas para que vocês sempre pensem também no professor de vocês que está aqui, não só eu, mas como todos os outros, que a gente, eu não sei, aí nesse ponto eu já não sei os outros, mas eu falo por mim, está aqui também por muito amor ao conhecimento, por muito amor ao que faz, e por muito amor aos alunos, em dar ferramentas para ele e ver os alunos crescendo cada aula a mais, cada momento de conhecimento a mais, cada pesquisa, em cada dificuldade. Mas vocês não sabem o quanto isso é engrandecedor para a gente. E eu também fico muito feliz, de verdade, de coração, quando eu vejo esse retorno maravilhoso dos meus alunos, esse cuidado, esse carinho, viu? Um grande beijo, só não posso chorar, né? Porque senão aí a Não, gente não vai chore. ficar Professor, é recíproco, com o olho tá? vermelho. A nossa turma também, eu vou sério, chorar. agradece muito, 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 muito. Tem muito a agradecer a sua dedicação. De todos os outros, mas em especial a tua, que tu vem desde o iníciozinho com a gente. Espero que Verdade, continue. desde o começo. Né? Tu brincas que, porque te ameaçaram e tal, mas, sério, já se criou esse laço com a gente. Foi um laço muito forte, um carinho muito grande por essa turma. E a gente te agradece muito, de coração. Ó, hoje é um dia especial, tu podia estar fazendo outra coisa. Logo cedo a gente estava brincando, Saulo deu um perdido na gente. Mas não, tu vieste, entraste um pouquinho atrasado, mas ó, maravilhoso. Muito obrigada, de coração, em nome da turma. Muito obrigado, viu? E eu peço ainda desculpas foi redundante. Eu peço ainda desculpas pelo atraso, a gente estava com esse problema de falta de energia, né? E aí eu estava rezando aqui, menina, para não faltar energia, porque se faltasse energia, eu tinha no break que ia aguentar 15 minutos, 20 minutos, né? Mas aí eu não ia ter iluminação, eu não ia ter nada. Aqui eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, que agora sim, da feita que eu desligar, aí pode aqui, Belém, pode entrar no blackout, se quiser. Mas primeiro eu tinha que dar aula dos meus alunos. Gente, um cheiro, um beijo grande, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula, tá? E eu vou passar o link, então, no YouTube para vocês, para quem tiver com dificuldade, quando eu te fizer o upload, tá bom? Tá bom, professor. Beijão. Tá bom, professor. Beijo, tchau. Beijo. Feliz aniversário. Boa noite. Boa noite.